De Josué, capítulo 5. Vamos ver. A gente vai extrair alguns aprendizados aqui, mas eu quero principalmente a favor de quem Deus está. Esse é o principal ensinamento que eu quero para a gente extrair daqui. A favor de quem Deus está. Você está numa batalha espiritual e Deus ele está do lado de quem? Você tem pessoas dentro da tua casa que ainda não aceitaram Jesus, que ainda não se renderam, ainda não confessam Jesus como Senhor e Salvador. E Deus, ele está do lado de quem? Ele está do teu lado, né? E aí, ele está do teu lado e ele está contra eles. Vamos ver se é assim que a coisa funciona. Aí eu até comentei uma vez aqui, e aí eu vou falar novamente, né? Em um dos testemunhos que eu ouvi, teve uma mulher que ela tinha esse pensamento. Tinha uma esposa que ela tinha esse pensamento, né? Porque muitas vezes ela saía de casa no mesmo instante que o marido dela saía, só que ele desviado, ele ia para o pagode e ela com a Bíblia ia para a igreja. Então ela tinha esse pensamento muito forte, e ela, muitas vezes ela jogou na cara dele, dizendo assim: eu vou para a igreja servir a Deus, você vai servir ao diabo. Ela jogava muito isso na cara dele, né? Até que ela passou por uma luta muito grande, o casamento dela acabou por falta de sabedoria, e ela foi entender, ela quão miserável eu sou. Eu não sou digna, não sou merecedora de nada. Como eu era arrogante, como eu me achava melhor. E de que lado Deus está? Qual é o lado? Você está numa batalha, você luta, dobra o joelho pela conversão da tua família, e aí você às vezes tem esse pensamento, né? Que Deus ele está ali do teu lado. Vamos ver se é assim. Capítulo 5, Josué. Sucedeu que, ouvindo todos os reis dos amorreus que habitavam desde o lado do Jordão ao ocidente, e todos os reis dos cananeus que estavam ao pé do mar, que o Senhor tinha secado as águas do Jordão diante dos filhos de Israel, até que passamos, desmaiou-se-lhe o coração, e não houve mais alento neles, por causa dos filhos de Israel. Vou comentar aqui algo rapidinho, tá? O povo de Israel passou 40 anos no deserto, 430 em escravidão. E aqui Moisés havia morrido, e Moisés foi um líder exemplar. Quando Moisés morre, possivelmente Josué deve ter considerado muito difícil ocupar a posição de Moisés, mas ele estava sendo capacitado por Deus para assumir o lugar de Moisés, mesmo porque Josué, quando Moisés já estava velho e Josué cheio de vigor, mesmo assim ele não tentou ocupar o lugar de Moisés, ele não tentou assumir a posição de Moisés, muito pelo contrário, ele sempre foi submisso e obediente a Moisés. Moisés foi um líder exemplar, morre. Agora Josué, ele é colocado como líder. E Josué, irmãos, ele é um líder, é um exemplo de libertador, até porque em hebraico quer dizer Jesus, né? E ele é o tipo de Jesus. Ele é o tipo de Jesus. Agora, é importante a gente entender uma coisa. Foram 40 anos no deserto. Os de 20 para cima morreram pelo deserto. E esses que morreram eram combatentes. Eles eram soldados. Eles eram homens de guerra. Apenas de 80 anos para cima ficou apenas 2, Josué e Caleb. Os homens que estão vivos não são poucos, tá? São muitos homens que estão vivos, mas só que são muito novos. Nasceram de 20 anos para cá. Aí eles
noção, ou seja, eles não viveram a travessia do Mar Vermelho, mas agora eles viveram uma travessia que foi o Jordão. Os reis que estavam contra o povo de Israel, ao ver que o Jordão se secou diante dos filhos de Israel, eles puderam contemplar o poder de Deus, diz aqui no coração deles, desmaiou. Esses meninos e jovens que nasceram no deserto, eles são novos, eles não têm história, e eles também não têm marca. As marcas de um convertido, as marcas de um cristão, as marcas de um servo de Deus, eles não têm marca. Mas agora, Deus dá ordem para que eles tenham a marca no corpo deles, para que eles carreguem marca no corpo deles. Aí a gente pega aqui. 2. Naquele tempo, disse o Senhor a Josué: faze facas de pederneira, e passa de novo a circuncidar os filhos de Israel. Lógico, né? Mais uma vez, deixa eu explicar. Acho que você entendeu, mas eu acho necessário explicar. Deus está mandando circuncidar, porque os que eram circuncidados morreram. Esses aqui ainda não são, eles são incircuncisos. Então Deus dá ordem para mandar, ordena a Josué que faça facas e circuncide todos eles que não são circuncidados, são homens, porém são novos, que nasceram no deserto. Os que saíram do Egito morreram tudo pelo deserto, só ficou 2. 3. Então Josué fez para si facas de pederneira e circuncidou os filhos de Israel em Gibeat-Halot. Foi esta a razão porque Josué o circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, todos os homens de guerra, eram já mortos no deserto pelo caminho, porque todo o povo que saíra estava circuncidado, mas a nenhum deles que nasceram no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, havia circuncidado. Esse nome que você acabou de ver, Gibeat-Halot, significa coluna de prepúcios. Sempre quando tinha algo marcante para o povo de Israel, eles davam um nome para aquele lugar. Então aquele lugar ficou chamado coluna de prepúcios. Ali ficou, marcado pela circuncisão do povo de Israel, que era um corte na genitália masculina. Então esse nome significa coluna de prepúcios, que é o corte do prepulsal. Versículo 6. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto, até se acabar toda a gente dos homens de guerra que saíram do Egito, que não obedeceram à voz do Senhor, aos quais o Senhor tinha jurado que lhes não havia de deixar ver a terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos seus pais, terra que mana leite e mel. Porém, em seu lugar pôs a seus filhos, e a estes Josué circuncidou, porquanto estavam incircuncisos, porque não circuncidaram no caminho. Tendo sido circuncidada toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial, até que sararam. Dá uma pausa aqui. Eles estão acampados. Esse é o último lugar onde eles acampam como nômades. Viveram 40 anos como nômades, saíram do Egito e viveram 40 anos como nômades. Acampa aqui, acampa ali, acampa acolá, e não tinham terra para si, eram alimentados pelo maná que caía do céu, pela água que Deus dava da rocha, mas é o último lugar em que eles se acamparam, e eles estão ali, eles não saíram, ficaram ali até receber a ordem de Deus de levantar acampamento e sair. A partir dali eles já não vão mais acampar, eles já não vão mais viver como nômades. Passaram o Jordão, eles já vão entrar na terra prometida, que é Jericó. Só que Josué, ele é um exemplo de líder. Ele é um exemplo de líder. E o maior exemplo de Josué foi alguém, ele fala isso, né? Alguém que creu nas promessas de Deus. Ele confiou tanto que de 80 para cima só tem Josué e Caleb. Caleb é um exemplo
maravilhoso de fé. A gente, como está falando de Josué, então ele confiou, ele procurou conhecer, examinar, foi a ordem que Deus deu para ele, Josué capítulo 1, examinar as escrituras, falar do livro da lei. Ele procurou conhecer o Senhor através do livro, através do que Deus mandou, o livro da lei, e confiou em Deus. Ele creu nas promessas de Deus. É um exemplo disso. Isso marca o ministério, isso marca a liderança de Josué. A gente volta. Vai em Josué capítulo 21, rapidinho, tá? A gente volta já já. 21. E eu amo isso daqui. A forma como ele fala. Até porque eu acho interessante a gente ler isso daqui, que você vai ver como ele cria em Deus. E o ministério, a liderança de Josué foi marcada pela fé e obediência. A fé e obediência a Deus. Ele fala bem assim, olha, isso aqui foi já na velhice de Josué, final da liderança dele. Ele reúne todo o povo, e a gente, tudo isso daqui é maravilhoso, mas deixa eu pegar o 42. Deixa eu pegar o 41. As cidades, pois, dos levitas no meio da herança dos filhos de Israel foram ao todo 48 cidades com os seus arredores, cada uma das quais com os seus arredores em torno de si. Assim foi com todas estas cidades. Ele está falando sobre a divisão das terras. Isso aqui é muito interessante, irmãos. É muito interessante, porque todas as tribos receberam terras e os levitas, eles, por ordem de Deus, seriam sustentados pelas outras tribos. Eles seriam sustentados pelas outras tribos. E aconteceu, como a maioria de vocês sabem, as tribos todas foram destruídas, só permaneceu aquela que Deus falou por promessa, que o cetro permaneceria para sempre. Qual é a mesma tribo? Oi? Tem crente aí? Isso. O cetro de Judá permaneceria para sempre. Como a tribo, né? Que foi Judá. E esse povo dessa tribo eram chamados judeus, que aí você vê que permaneceu até o dia de hoje, que são os judeus. E as outras todas foram destruídas, todas acabaram pelo caminho. Mas aí, não, isso eu vou comentar depois. Continuando aqui, 43. Desta maneira deu o Senhor a Israel toda a terra que juraram dar a seus pais, e a possuíram e habitaram nela. Isso aqui Josué falando, tá? 44. O Senhor lhes deu repouso em redor, segundo tudo quanto jurara a seus pais. Nenhum de todos seus inimigos resistiu diante deles. A todos eles o Senhor lhes entregou nas mãos. Nenhuma promessa falhou. De todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel, tudo se cumpriu. Esse é o testemunho de Josué. Esse é o testemunho de Josué. Ele fala com propriedade, ele fala com autoridade, ele fala porque ele creu e viveu as etapas. E essa etapa aqui é uma das etapas mais importantes do povo de Israel. Porque você vai entender por quê. Vamos aqui, voltar para lá. Eu vou voltar no 6, eu não sei se eu li, mas eu vou voltar no 6. Porque 40 anos andaram os filhos de Israel no deserto, até se acabar toda a gente dos homens de guerra que saíram do Egito, e não obedeceram à voz do Senhor. Aqui está claro, não obedeceram. Josué obedeceu, ele foi fiel, guerreiro, líder, fiel. Os quais o Senhor tinha jurado que não lhes havia de deixar ver a terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos seus pais, terra que emana leite e mel. 7. Porém, em seu lugar pôs seus filhos, e estes Josué circuncidou, porquanto estavam circuncisos, porque não circuncidaram no caminho. Tendo sido circuncidado a toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial, até que sararam. 9. Agora é a ordem do Senhor. Disse mais o Senhor a Josué: hoje removi de vós o opróbrio, o Egito.
pelo que o nome daquele lugar se chamou Gilgal até o dia de hoje. Gilgal significa monte de pedras, círculos de pedras. Cultura, né? Cultura. Eles tinham essa cultura de colocar as pedras como testemunho, e aquelas pedras que eles colocavam naquele lugar marcavam aquele lugar, e aquele lugar foi marcado. Gilgal significa livramento, e colocaram aquelas pedras ali, um monte de pedra, círculos de pedra, é o significado de Gilgal. Círculos de pedra mais, esse é o significado do nome de Gilgal. Para o povo de Israel significa livramento, porque ali acaba tudo. Ali eles estão saindo do deserto. Finalmente eles vão levantar acampamento para fora do deserto. E acabou 430 anos, acabou 40 anos no deserto. Então ali tem um significado de livramento. Deus diz assim: hoje eu tiro o pobre, nova vida para vocês, novo ciclo, recomeçar. Agora é o recomeço. Se as pessoas acharam que vocês iam ficar em ciclo no deserto, iam morrer no deserto, se as pessoas acharam que vocês nunca iam tomar posse daquilo que eu falei, agora eu tiro a vergonha sobre vocês. Vocês não são mais um povo escravo. Agora é um novo ciclo, é uma nova vida. Agora é um recomeço. E todo recomeço, irmãos, tem lá suas dificuldades, mas finalmente é um povo livre. É um povo que já não é mais escravo, é um povo que não vive mais no deserto. Enquanto eles estavam no deserto, eles eram sustentados por Deus. E agora, a ordem de Josué é: cada um vai lavrar a terra, cada um vai comer com o fruto do seu trabalho. Vamos aqui. Círculo de pedra, né, que significa livramento, no 10. Estando, pois, os filhos de Israel acampados em Gilgal, celebraram a Páscoa, né? Festa, afinal de contas, libertação e livramento. No dia 14 do mês, à tarde, nas campinas de Jericó, comeram do fruto da terra. No dia seguinte à Páscoa, pães asmos e cereais tostados, comeram nesse mesmo dia. No dia imediato, depois que comeram do produto da terra, cessou o maná, e não tiveram mais os filhos de Israel. E não o tiveram mais os filhos de Israel, mas naquele ano comeram das novidades da terra de Canaã. Olha, aqui dá para a gente tirar uma coisa muito importante, irmãos. Enquanto eles estavam no deserto, não vou nem explicar para vocês o que é. Não tinha como plantar, não tinha como cultivar, não tinha como regar, não tinha esse trabalho. Então não tinha como, Deus sustentava. Quando você não pode, Deus ele faz. Mas quando está no teu poder fazer, Deus ele não faz. Então agora o povo pode. Então se o povo pode, a terra pode lavrar, pode cultivar, trabalha com vocês. Mas quando você não puder, você pode ter certeza que Deus é providência, provedor. É o provedor. Então aqui cessou. Deus não joga mais como o céu, não joga mais, porque vocês podem, porque vocês podem fazer. Se vocês podem fazer, não vou mais jogar pão, não tem mais água da rocha, cada um come do fruto do teu trabalho. Agora, quando vocês não podem, aí o nosso Deus ele é provedor. Glória a Deus. Vamos aqui. 13. Estando Josué, isso aqui é a base do que eu quero. Estando Josué ao pé de Jericó, levantou os olhos e olhou. Eis que se achava em pé dele um homem que trazia na mão uma espada nua. Chegou-se Josué a ele e disse: és tu dos nossos ou dos nossos adversários? Dá uma pausa aqui, irmãos. Josué está na frente, Jericó está na frente. Eles estão aguardando orientações de Deus para invadir Jericó, que é algo impossível, fortemente cercado, muros intransponíveis. Eles estão ali, só no ponto, mas eles já estão em terra firme. Só falta destruir os inimigos que estão na frente. Jericó está na frente, intransponível. E Josué, ele não sabe o que fazer. Ele não sabe.
Ele, até o momento ele não tem instruções. Então quando ele está ali, ele levanta os olhos e ele vê que tem um homem. Esse homem está com uma espada. Eles, no caminho, eles enfrentaram muitos inimigos. E lá, antes do Jordão, ficaram 5 reis amorreus, eles ficaram lá e eles enfrentaram muitos inimigos. Eles tinham, o povo de Israel tinha muitos inimigos. Então Josué vê aquele homem com uma espada desembainhada e ele pergunta: tu és dos nossos? Tu é a favor dos judeus, dos hebreus, ou você é um dos nossos inimigos? Você luta a nosso favor ou você luta contra nós? Essa foi a pergunta de Josué. Você, com essa espada, você é guerreiro, você é um lutador, mas eu quero saber se você luta a nosso favor ou se você luta contra nós. E a resposta é maravilhosa, né? A resposta. Respondeu ele: o quê? O que ele respondeu? Não. Não o quê? Irmãos, a pergunta de Josué foi: é um dos nossos ou é contra ele? Não o quê? Quer dizer que não é dos nossos? Não é? Não é. Em uma das palavras diz assim: eu não sou a favor de vocês nem contra vocês. Isso é porque é muito importante para a gente. É muito importante. Eu não sou a favor de vocês e contra eles. Olha só. Eu também não sou a favor deles e contra vocês. Aí ele continua. Respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué. Não, aqui. Respondeu ele: não. Sou o príncipe do exército do Senhor e acabo de chegar. Então Josué se prostrou com o rosto em terra e o adorou e disse-lhe: que diz o meu senhor a seu servo? Dá uma pausa. Ali também em Gigal, lugar de livramento, lugar de recomeço, lugar de novo ciclo, mas também é lugar de encontro com Deus. Josué entende que é uma teofania, que é a manifestação de Deus. Poderíamos dizer que é a manifestação de Jesus Cristo. Josué é Jesus Cristo, vamos colocar assim. Ele entende que é uma teofania, a manifestação de Deus. Então ele diz assim, ele entendeu, ele se curva, volta a dizer, até porque o anjo não diz, te levanta. Então é Josué de Jesus Cristo. Josué entende que aquele que apareceu para ele vai finalmente dar as instruções que Josué está esperando, porque ele não ia agir sem ser orientado por Deus. Ele não ia agir sem ser orientado por Deus. Josué é um exemplo de líder. Ele é um exemplo de líder. Mesmo depois que morreu, ele continuou sendo um exemplo de líder. Continuou sendo uma inspiração. Então ele não ia agir sem a orientação de Deus. Ele entende que é o momento de receber a orientação de Deus. E aí, continuando aqui. No 15, respondeu o príncipe do exército do Senhor a Josué: descalça a sandália dos pés, porque o lugar em que estás é santo. E fez Josué assim. Aconteceu com Josué a mesma coisa que aconteceu com Moisés. Aquele dali era o momento, assim como Moisés teve encontro com Deus, Josué também teve encontro com Deus. Aqui a Bíblia não nos dá detalhes sobre as instruções, mas aquele anjo do Senhor dá a Josué as instruções para poder invadir e derrotar Jericó, que a gente já sabe, né, como tudo aconteceu. Aquele dali era um guerreiro, mas ele não estava nem a favor do povo de Deus e nem contra eles. O que a gente pode entender com isso? Você não está na presença de Deus? Você não é um guerreiro de Deus? Você não é um servo de Deus? Você não está na presença de Deus fazendo o quê? A gente vive em batalha espiritual, irmãos. O tempo todo nós somos um soldado de Deus, o servo de Deus, somos servo de Deus, diga amém. Amém. O servo de Deus vive o tempo todo em batalha, mesmo que tenha dias de tréguas, mas a gente vive o tempo todo em batalha. E Josué estava batalhando. Ele faz uma pergunta sem entendimento: é dos nossos ou é contra nós? E às vezes você pensa isso, porque você é o servo do Senhor, você está em batalha, você ora, você jejuma, você dobra a joelho, você clama a Deus.
e principalmente luta pela tua família. Muitas das vezes tem familiar teu que não respeita o evangelho, tem familiar teu que critica, tem familiar teu que despreza as coisas de Deus, não tem respeito pelas coisas de Deus, e pode até passar na tua cabeça que Deus está a teu favor e contra o teu familiar, mas aqui mostra que não. Tinham pessoas lutando contra o povo de Israel. O anjo de outras palavras: eu não sou a favor de vocês nem contra eles. Eu não luto a teu favor, eu luto as guerras do Senhor. Vocês, ou seja, nós que somos servos de Deus, às vezes a gente tem um entendimento errado. Às vezes a gente está lutando as nossas guerras em busca dos nossos objetivos, dos nossos propósitos, mas não deve ser assim. Não deve ser assim. Nós devemos entender que nós lutamos a batalha do Senhor. A salvação, a conversão, a salvação da tua família não é para o teu benefício, é propósito de Deus. Você não está lutando por você. Tem gente que às vezes sabe qual é o propósito dela. Eu vejo muito isso, né? O meu propósito é ser feliz. A gente tem que mudar o pensamento. Nós devemos entender que tudo que nós fazemos, a nossa luta, os nossos objetivos, o nosso propósito é para a glória de Deus, nunca para a nossa glória. E é tudo em favor do Senhor. Toda batalha, toda luta que a gente faz é em favor do Senhor. Mas nós não somos covardes, não. Então, se nós estamos, entenda isso, se nós estamos batalhando, somos servos do Senhor, vivemos em batalha espiritual o tempo todo, mesmo que haja dias de trégua, nós precisamos ser corajosos, porque como servo do Senhor, precisamos ter coragem. A exemplo de Josué, um líder exemplar, ele foi esse homem corajoso. Quando os soldados, eles vão para a batalha, volto a dizer, somos servos, vivemos em batalha o tempo todo. Quando você vê esses soldados que vão para a batalha, eles vão para a batalha por um objetivo que não é pessoal. Soldados que vão para a guerra, eles não vão por objetivo pessoal. E eles podem até ficar amedrontados porque faz parte da vida, mas é obrigação deles vencer o medo. E eles vão à luta. E mesmo que eles fiquem cansados, que a força deles pode se esvair, mas eles não desistem. E mesmo quando são feridos, eles não desistem. Nós, como servos do Senhor, nós precisamos entender que as batalhas do Senhor, nós precisamos ter coragem. Igual a esse soldado, precisamos ter coragem e ir para a luta, para a batalha, sem covardia. Concluir algumas coisas aqui. Não existe limite para quem deseja largar suas tendas. Vencer, volta a dizer, não para benefício próprio, mas para Deus, né? Vencer o medo, ser amedrontado faz parte da vida, mas vencer o medo é obrigação para continuar vivo. Estou trazendo para a gente porque Josué era um militar. Ele era um líder exemplar, mas como você sabe, ele era um militar. E a gente está aprendendo com Josué. E vencer é uma obrigação para continuar vivo. Está certo que ele era um militar, lutava contra a espada, lutava, mas nós também lutamos. E nas nossas lutas, a gente precisa ser vigilante, precisa estar atento, ter discernimento, perceber, ter a percepção das coisas que acontecem e cuidado para não se distrair. A Bíblia diz que a gente tem que ter muito cuidado, porque os dardos do inimigo eles são lançados constantemente, tá? A gente tem que ter cuidado para não se distrair. Um soldado na guerra, se ele se distrai, ele vira alvo de ataque inimigo. Nós também, que temos um adversário que luta diariamente contra nós, porque ele não pode lutar contra Deus, ele quer nos derrotar, nos derrotando, ele derrota a propósito de Deus. A gente tem que ter cuidado, porque se a gente se distrair, a gente pode se tornar alvo de dardos do inimigo, dardos inflamáveis. Um descuido nosso pode nos tornar alvos dos dardos do maligno. Uma coisa muito importante, irmãos, para a gente até fechar. Vai comigo em Neemias 9, vai para frente, vai lá, bem mais para frente. Vai para frente. Neemias 9.
alguns detalhes sobre ele. Somos servos do Senhor, não batalhamos as nossas guerras, não lutamos as nossas guerras, não lutamos pelo nosso propósito. Se a gente pensar que a gente luta pelo nosso propósito, a gente vai ser igual essa mulher que eu falei. A gente vai pensar igual elas, nós vamos achar que nós somos melhores, nós vamos achar que eles não merecem, que eles... Não é bem assim. E tudo na nossa vida é misericórdia. E o anjo diz: não sou a favor de vocês, nem contra vocês. O meu negócio é glorificar Deus. Eu luto as batalhas do Senhor, eu luto as batalhas de Deus. Assim também, em outras palavras, tu também, Josué, luta as batalhas de Deus. Se a gente lutar as batalhas do Senhor, e os propósitos, os objetivos não forem nossos, mas forem Deus, os propósitos de Deus, a gente precisa pensar numa coisa: esses soldados que vão para a guerra, mesmo que eles não estão lutando por um objetivo do Senhor, mas quando eles vão para a guerra para defender a pátria deles, eles não fogem. Eles não fogem. Nenhum soldado foge, irmãos. Eles vão até o fim, independente do tempo. Eles não observam se o tempo está favorável. Independente do tempo, eles não fogem e eles não se guiam pela circunstância. Nós, como servos do Senhor, também devemos lutar as batalhas do Senhor, seguindo o exemplo desse soldado. Nunca ter o propósito, lutar pelos propósitos do nosso coração, mas o propósito, você conhece o propósito de Deus? Olha a vontade de Deus. Lutar pela tua família, irmãos, é porque você é servo do Senhor e você sabe que a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos. Não é porque você quer um marido que te trata bem, não é porque você quer, um marido melhor do que o da vizinha, não é porque você quer uma esposa diferente, não, é porque você sabe que o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos, assim como a tua família seja salva. Não é o teu propósito, não é o teu benefício, não é o teu coração, é as guerras do Senhor, é as guerras do Senhor. O soldado não pode ser fraco, ele não retrocede, ele não desiste, ele não pode cair, ele não pode cair. Ele precisa ter sede de vitória para lutar até o fim, e mesmo ferido não entrega os pontos. Aí diz assim, Neemias capítulo 9, fechando aqui a mensagem, né? Neemias capítulo 9, versículo 12, diz assim: guiaste-os de dia por uma coluna de nuvem e de noite por uma coluna de fogo, para lhes alumiar o caminho por onde havia de ir. Aí ele vai dizendo outras coisas aqui, dá uma pausa aqui.